Na verdade, como a gente já está no ramo de fitness faz uns longos anos também. Quanto tempo, mais ou menos, pra ter uma ideia? 2 anos? Eu sou formado desde 2007, Ah, 2008. tu tá falando que é da então, área. tipo, na verdade, a gente acompanha você desde o comecinho, Desde né? lá de Então, eu acompanhei o mercado digital desde o começo também. Apesar de não estar lá dentro, a gente acompanhou desde o começo. Então, meio que a gente também acompanhou o teu crescimento, o crescimento do Q48, né? E daí um ano antes da pandemia, um ano e meio antes da pandemia, a gente já tinha entrado nesse mercado digital e até tinha um certo resultado, mas vinha meio quebrando cabeça, né? Batendo cabeça. E quando a gente viu, na verdade, os anúncios ali da Black Box em companhia, eu pensei, cara, se tem um cara que eu acho que pode dar um norte bom pra gente é o Vinícius, né? Daí eu conversei com a Andressa e a gente estava numa outra mentoria antes. Já tinha acabado, a gente já tinha saído, mas estava numa outra mentoria que era um valor salgadinho. Aí eu estava com um pouco de receio da Andressa, de eu falar para a Andressa para entrar numa outra mentoria. Daí eu falei, o Vinícius está lançando uma mentoria, assim, assado, taranã. Eu lembro que até, acho que essa call tu tava junto, né, Andressa? No Zoom, tu tava junto? Essa eu tava, Tá. Ele, até eu lembro exatamente o dia que ele sentou do lado de mim com o computador e falou, dá uma olhada nisso daqui. Eu já pensei, é mais alguma coisa que ele quer comprar, né? Aí eu comecei a olhar a página dele, olha, o Vinícius lançou uma mentoria assim, já foi fazendo uma propaganda. E aí eu olhei pra ele e falei assim, Eduardo, tipo, eu acho que, naquele momento eu falei, eu acho que não é o momento da gente entrar, mas esse é o cara que tem que ser o nosso mentor. Sim. Eu falei, isso eu não tenho dúvida nenhuma. De tudo que você já mostrou pra mim, que você já apresentou, eu falei, cara, ele é o cara que construiu do zero e chegou, talvez, quem sabe, um dia a gente chegue lá, né? Mas é o cara que vivenciou isso. Então tem que ser ele, mas não agora. Eu falei, não agora. Aí ele falou pra mim, o Vinícius me mandou um direct. Olha isso. E o Vinícius chamou a gente pra ir no Zoom. Eu falei, e você tem que estar junto. Tá bom. Aí foi no dia do Zoom que a gente, na conversa, que eu senti a segurança e falei, tá bom, vamos. Massa. Eu acho que, eu lembro que até nessa apresentação do Zoom, eu falei eu não lembro se eu falei da questão do Frankenstein do marketing digital. Eu falei pra vocês? Eu acho que não nesse nome. Pega no... Eu acho que não no termo Frankenstein. Não tinha o termo ainda. Mas falou no sentido, assim. Porque e aquele encaixou, né, pra gente. Porque eu lembro que tu comentou que... E aí vocês fizeram só o lançamento e não estavam fazendo perpétuo. E, cara, assim, o que a gente vê e o que a gente tem sentido no mercado, as pessoas que estão fazendo tem dentro do seu modelo de negócio só lançamento, elas estão cada vez mais sugadas, mais cansadas, porque, sim, o lançamento ele exige uma energia, ele exige, cara, a pessoa sai esgotada do outro lado. E aí eu lembro que tu comentou que, cara, o expert, principalmente, tem que fazer live todo dia, depois fazer o CPL 1, 2 e 3, ou a aula, enfim. E aí tu depender do modelo de negócio que fica só no lançamento, cara, é muito arriscado, porque no dia que tu vai abrir o carrinho, com quem que eu tava falando? Que deu pau no dia... Foi com vocês mesmo. Com o Zanon. Não. Depois tu fala essa, cara. O cara quebra a perna antes do... Meu Deus, aí também... Mas aí tu comentou que essa questão que, tipo... a visão estava um pouco mais fechada com relação ao modelo de negócio e operar. Me conta um pouco mais sobre isso. Então, como o Eduardo gostava já de estudar o marketing digital, ele viu que era o lançamento que era o point, né, e tal. E ele é muito metódico, então ele foi lá, comprou o produto, estudou sobre, vamos começar a aplicar e beleza. Desde a primeira vez a gente validou a oferta e foi indo, só que não era naqueles números que a gente olhava que eles vendem. Entendi. Então a gente chegou a pensar em alguns momentos que talvez o mercado digital não era pra gente. A gente ficou naquela, putz, será que a gente não volta para presencial? Eu acho que, sei lá, às vezes é um problema na cópia, às vezes é um problema na oferta, às vezes, sabe assim? Então eu falei para ele, vamos dar um prazo para isso. Se o negócio não vingar, a gente volta a fazer o que a gente fazia antes. E aí, naquele dia, quando você chegou e falou, não, peraí, lançamento é uma das estratégias. Não que vocês não vão fazer, mas vocês têm que ter olhar para outras coisas, né? Não é à toa que o Q48 estava no perpétuo, não é à toa que o queima diária está no perpétuo. Não tem, assim, não é do nada, tem uma explicação,
Né? E eu falei, opa... E ele já estava estudando sobre perpétuo, entendeu? Só que aquela coisa, comprando os cursos do perpétuo. A gente já vinha, na verdade, se argumentando sobre certas coisas, né? E meio tentando fazer por trás uma engenharia reversa do que você fazia. Tentando descobrir sozinho. Literalmente. E aí tu vê tudo isso que eu passei aqui, meu Deus do céu, né? O cara tenta desvendar o palco ali, tudo isso no bastidor. Mas vai lá. E daí, né, quando você falou isso, falou, olha, Andressa, talvez você não seja a única expert da plataforma de vocês, porque você vai bater no teto, você vai ter que ter outra pessoa. Daí eu, legal, tipo assim, porque não necessariamente eu tenho essa coisa, a gente falou sobre isso, né, sobre a questão do ego, não tem que ser eu, não. Pô, legal, eu quero que cresça a nossa plataforma, eu quero que cresça a nossa estrutura. E aí eu comecei a ver essa questão do modelo de negócios, que nem passava na nossa cabeça. Né? Então, ali você... E nesse sentido, assim, vamos mostrar agora como que vocês podem, né, construir um modelo de negócios de verdade e tal, que você viva disso como a gente fazia no presencial, mas para o modelo digital, escalável, a longo prazo. Então, ali... E o que eu achei legal daquela conversa é que você já mostrou, tipo, cara, não é fácil, mas é possível, sabe? Então, eu senti confiança, porque essa coisa da facilidade, eu que estava ali do lado dele, eu já estava me corroendo, assim. Já estava saco cheio. Cara, eu falei, às vezes não, é oferta, às vezes é a cópia, tá, mas não, estava certo. Quando eu vim aqui para a mentoria que eu fui aprendendo, não, estava certo o que vocês estão fazendo. Só que vocês têm que fazer mais do que isso. Boa. Boa. E até, acho que tu não comentou qual que é o programa de vocês. Explica um pouquinho como que funciona, qual que é a ideia. Então, o nosso programa ele é focado em ajudar a mulher a acabar com a barriga que ficou da gravidez. Né? E a gente tem um método que é validado ali pelas mães de 3 meses. 3 meses. Então, a gente passa o exato passo a passo do que ela deve fazer, né? Só que é um modelo em que eu sou muito presente com elas, né, internamente. Então, assim, a gente tem nutricionista, tem a pessoal do suporte, mas eu dou treino ao vivo para elas. Então, assim, é um modelo, né, tipo, global, mas eu estou muito presente ali. Muito presente. Eu lembro até o que acontece quando a gente começou a falar e vocês entraram ali na mentoria, vocês não tinham uma assinatura anual? Não. Nem passava na nossa cabeça. E não era um programa para mãe perder barriga pontual, né? A gente criou isso na mentoria. A gente estava meio que essa coisa do como o Eduardo falou, né? A gente testou um modelo de lançamento, pô, não tá indo. O que os outros estão fazendo? O Norton tá dando treino ao vivo. Não sei o que, tá bombando, vamos fazer. Aí vamos construir uma academia tipo ao vivo para as mães. Daí começou esse outro. Aí a gente começou a ficar perdido até com os nossos produtos. Nem a gente sabia direito, tipo, como organizar eles. A Mônica, né, Mônica? A questão, por exemplo, até eu lembro do Zoom, que a gente conversou e eu falei, quando a gente começou, a gente tinha um modelo de mentoria, mas daí o valor era alto, não vingou. Você falou, não. Isso aí dá para você encaixar depois que você fechar a venda do principal. Você bota isso aí. Deu, sério? Tipo assim, coisas que a gente começou a fazer tudo picado, assim. Então, o legal que trouxe é essa questão da clareza da organização dos nossos produtos. Tudo que a gente estava fazendo estava certo, mas eles estavam tudo desorganizados. Engraçado que parece que as peças encaixaram, né? E daí vocês viraram para anual. Isso. Viraram, e aí até tu comenta, né? A Andressa, ela é muito presente. Então ela tem que, por exemplo, fazer o lançamento, vender e depois tem que dar aula ao vivo para as mães. E quando eu falei que era assinatura anual, por causa de toda aquela questão do LTV que vocês já estão sabendo agora, cara, ativa uma luz na cabeça dela dizendo, cara, mas por que tem que ser eu que tem que dar as aulas ao longo do acompanhamento? Por que eu não pago, de repente, uma pessoa que aí esse personal, nesse exemplo, o personal trainer está na academia, ganhando R$50 a hora, ela chega, oferece R$70, o cara fica feliz e dá uma aula muito boa. Melhor do que ele dá na academia. E aí eu acho que esse é um dos pontos que vocês querem também introduzir. Exatamente, porque aí quando até o pessoal que está aqui nessa imersão, é igual a Paula lá, né, que falou, meu Deus do céu, e agora? Eu falei para ela, fica calma, porque eu fiquei 3 dias sem dormir depois que eu assisti o conteúdo aqui. Porque eu falei, é muita coisa. Mas ao mesmo tempo, que nem eu falei, eu olhei para o Vinícius, falei, cara, o Vinícius, que está lá no front, é o expert, ele tem tudo por trás, algo que funciona sem a presença dele. Então, tipo assim, eu tenho que começar a vir nesse sentido, de descentralizar, porque a gente é muito centralizador, eu e ele, esse é um problema dos dois, né? Mas a gente é muito centralizador. Então, olhando para o teu modelo, eu falei, cara, eu consigo, mas eu tenho que sair, eu tenho que botar outras pessoas, eu tenho que fazer outras frentes aqui, porque eu tenho que estar lá fazendo conteúdo, eu tenho que estar lá para trazer as pessoas, né? E eu não estava com esse olhar, a gente estava, nesse sentido, deixando
Boa. E até, só trazendo, reforçando, eles trabalham nessa questão de mães. Eu comentei, eu acho que não sei se foi hoje ou ontem, que, cara, as ofertas de nicho, seja de finança, de saúde, elas vão seguir sempre um padrão. E aí, o meu objetivo aqui é entregar o ouro para vocês, ajudar nesse processo e vocês executarem. E aí, como eu comentei lá, né, estratégia é commodity e execução é arte. Então, a estratégia, uma hora ela vira commodity, todo mundo conhece a estratégia. A diferença vai ser na hora da execução. E para executar, cara, é isso. Quando eu me deparo no processo de execução, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber priorizar, porque eu tenho 20 peixes na mesa. E qual peixe eu pego agora? E aí, sei lá, quantos produtos vocês tinham? A gente tinha um que era o ao vivo e tipo um encaixado meio misturado. Que era tipo uma mentoria. Era mentoria, né, e tal. Daí depois a gente entendeu, precisamos criar um front. Né? Então, como a gente tinha esse da mentoria, a gente falou, esse vai ser o nosso front. Mas vamos dar uma cara diferente, um nome diferente, vamos fazer algo assim para ser atrativo para quem estava ali e tal. Daí a gente construiu essa ideia. E o ao vivo, a gente colocou ele hoje como se fosse assim, tipo, além desse, a gente vai oferecer o ao vivo, faz back, parte, né? Ele entrou como se fosse os back-end. Mas hoje a gente entende que ele, talvez lá na frente, a gente trabalhando melhor agora, porque a gente quer focar nesse produto e deixar ele muito bom, né? Boa. Vender, escalar mais com ele. De repente a gente pode vir com outros produtos e trazer outras frentes, igual você, tipo, mostra pra gente, igual você ensinou, né? E até, deixa eu te perguntar, não sei se o Eduardo e a Andressa conseguem responder, mas quando tu viu tudo isso, a gente falou, cara, eu desenhei numa planilha e aí agora eu começo a fazer um checklist do que eu tenho que fazer. Qual foi a primeira coisa que tu fez, cara? Ou, de repente, o que foi a primeira coisa que te barrou, assim, pra tu putz, não entendi. E aí, com o passar do tempo, 1 ou 2 semanas, tirando dúvida ali na mentoria, tu conseguiu executar? Eu estava até pensando ali atrás sobre isso, pela pergunta da Paula, Paula, né? Como tirar esse excesso de informação para implementar. Então, eu acho que o Vinícius, quando ele apresenta esses 3 dias, ele está mostrando o todo, né? Está mostrando o todo. Só que, cara, quando você vai implementar, você tem que implementar uma pequena parte disso. E é por isso que ele criou os BTCAs. Né? Então, quando eu fui implementar, a primeira coisa, eu tentei me encaixar. Cara, em qual BTCA que a gente está? Aí, nisso, eu vi que, na verdade, a gente teria que criar um produto do zero, que seria o front. Então, eu me encaixei no BTCA. Por mais que a gente tivesse um faturamento para se encaixar num BTCA mais alto, cara, a gente foi para o zero. Entendi. E do zero eu comecei a encaixar passo a passo aquilo que você mandava ali. E daí apareciam as dúvidas, né, que é normal. Sim. E daí a gente mandava no grupo do WhatsApp lá, pô, Vini, como faz isso aqui? Pô, Vini, como faz... E daí que nem a Paula ali falando da planilha, né? Cara, eu sou um cara que tem uma expertise técnica boa. Eu tinha dúvida. Cara, da onde é que eu tiro essas visualizações, esses dados? Ah, não, isso aí vem do Analytics. Ah, beleza, vem do Analytics. Ah, de onde que vem isso aqui? Ah, não, isso aqui vem daqui. Então, tipo, são informações pontuais que não adianta você ficar pirando a cabeça, né? Ficar preso. Você vai pegar em momentos pontuais que você precisa. Mas você tem que ter uma visão do todo, que é o que ele está mostrando, e depois você se encaixa no nível que você tá e vem implementando aos poucos. Porque senão você pira. E o meu desafio foi, cara, olha só a quantidade de coisas. Uma pessoa que entra para jogar aqui esse jogo, ela tem que conhecer toda essa big picture para entender onde... E eu falei desde ontem para entender onde está colocando o pé. E aí depois que ela entende onde ela está colocando o pé, ela foca no estágio dela, ou seja, BTCA 0, 1, 2, 3 até o 7. E aí aquilo ali gera clareza para tomada de decisão, mas como tudo, né, pessoal? Cara, quando eu entro em contato com algum tipo de metodologia, no dia a dia da execução vem dúvida. E aí, vocês viram aqui, primeiro, eu acho que o ponto do ambiente que foi criado aqui, de levantar a mão, às vezes dar uma dica pro cara que está lá do outro lado. Eu estava falando com o Kevin, eu acho que o Kevin tá aí? Pô, o Kevin falou, cara, eu tô lá na minha cidade, cara, e aí os caras... Ele quer acelerar o projeto digital dele, porra, mas eu vou falar, os caras só falam de determinados assuntos que não... Cara, eu não consigo me nutrir, eu não consigo evoluir. E eu comentei pro Rafa também, né? Da questão
das siglas lá, como é que tu vai entender essas siglas? E eu falei, Rafa, relaxa, tu só vai entender a partir do momento que tu estiver num grupo e começar a falar sobre isso. E aí eu até, só para entender, vocês implementaram e começaram a rodar o Perpétuo, que só rodava um lançamento. E aí eu lembro que vocês mandaram até o print lá que tinha botado 1000, voltado 4, e tá rodando, como é que tá, cara? A gente teve que primeiro dar um passo para trás, no sentido assim, a gente tinha um produto, mas a gente sentiu que para um front não era tão forte. Então a gente fez a Gold Page, escreveu tudo, desenhou tudo, e mais do que isso, a gente teve que implementar a ideia da plataforma. Então a gente construiu uma plataforma do zero, assim, que hoje tá de pé, tá legal. Então todo esse processo inicial atrasou a gente um pouco num primeiro momento. E daí a gente fez página de vendas nova, vídeos de venda novo, e agora começou a encaixar o Perpétuo, né? E tá rodando há quanto tempo mesmo? Acho que 12 dias. 12? 12 dias. 12 dias, e como é que tá o resultado? Tá com uma média de um ROI de 1.3, mais ou menos agora, sim. E tá começando a dar uma escala, testar público, todo o processo. Tá. Criativo, rodando criativo diferente, indo, taranã. A gente tá tentando seguir passo a passo o que você passa ali. E qual que tu acredita, cara, quando tu teve contato com tudo isso, qual que foi quando tu sentiu, tem muitas pessoas aqui que tiveram contato agora com a metodologia, uma parte, né, ainda vai continuar o processo, mas qual que foi o maior, cara, quando tu sentiu assim, te deu o maior frio na barriga, dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tem algum ponto-chave, dizer, cara, isso aqui, como é que eu vou fazer? A maior dúvida de implementação não teve? É que, pra mim, assim, a maior dificuldade, eu acho que é a copy. Porque você sempre fica, será que vai funcionar? Será que... Nananã? E daí eu senti, assim, que o que ajudou no momento inicial foi, cara, escrever ali a copy e mandar no grupo, e você dar uma lida ali, né, dar aquela avaliada e falou, cara, tá massa, manda ver. Aí, tipo, isso... Tem um sinal verde. Isso deu uma certezinha maior. Boa.